Seja muito bem-vindo ao canal Guarani Analítica. Vou falar bem rápido aqui hoje porque o conteúdo está bem denso e bem interessante. Eu vou falar hoje sobre o tópico mais divertido para qualquer profissional de dados. Então você fez toda aquela análise, mineração, filtrou tudo e quebrou a cabeça. No final, o último passo é o quê? Gerar gráficos, gerar visualização que todo mundo vai entender. E aí todo mundo vai ficar na mesma página que você já estava desde o início ali. Então hoje eu vou falar sobre os tipos de gráficos. Primeiro, a importância dos gráficos, por que a visualização é importante. Já dei um spoiler aí, porque todo mundo vai ficar na mesma página que você. É a melhor forma, é a forma mais simples que você tem para facilitar um ponto que você tenha. Você tem que convencer pessoas, mas eu vou falar sobre outras razões também, a importância de uma boa visualização. Além disso, eu vou falar sobre os principais tipos de gráficos, as principais categorias, por que elas são importantes, por que existem diferentes tipos, quando que você vai usar cada uma. E mesmo que você não trabalhe diretamente com dados, não seja um analista, um cientista de dados, o que eu vou trazer aqui e a arte de saber trabalhar com dados é super importante. Não só saber gerar esses gráficos, saber quais são os principais, mas também saber fazer todo o storytelling, saber contar uma história através de um gráfico. E eu falo muito sobre isso, vou deixar os vídeos aí se eu conseguir achar no canal. São vídeos que falam sobre apresentação, como criar um slide ideal e assim vai. Então, independente qual profissão você escolheu para sua vida, saber criar um bom gráfico tem que fazer parte do seu dia a dia. Um exemplo muito bom é o do Dr. Hans Gosling, que foi um médico que mudou o mundo. Eu vou deixar um TED dele aí na descrição, depois assista, depois de assistir esse vídeo. Ele, através de gráficos, conseguiu mostrar a importância e alguns problemas ali da saúde global. Esse TED é muito bom e através de gráficos você vai ver, fica muito claro como é que gráfico realmente muda a percepção das pessoas. Traz um ponto muito mais direto, muitas vezes é melhor e geralmente quando você faz muito bem feito é melhor do que palavras. Então vamos lá, sem enrolação, já deu uma enrolada aqui, mas vamos lá, eu esqueci de pedir a inscrição. Se não for inscrito ainda, deixa a inscrição no canal, isso ajuda bastante, agradeço demais aí nos últimos dias, isso tem melhorado bastante aí a forma que o YouTube recomenda para mais pessoas, então continue aí, agradeço todo mundo que já entrou aí nessa comunidade e todo mundo que está deixando os comentários, isso tem ajudado bastante, tem dado feedback, esse vídeo mesmo veio de um comentário de um inscrito. Então vamos lá, começando, qual que é a importância? Além da que eu já dei spoiler, que é facilitar um ponto, você, através de um gráfico, se você faz esse gráfico bem feito, imagina aí que tem uma apresentação de slide. Ao invés de usar um texto para explicar um ponto, se você for capaz de utilizar um gráfico, cara, é muito mais simples. A pessoa vê o gráfico ali, você já deve ter passado por isso. Você vê um gráfico que já vai direto a algum ponto. Aí tem duas coisas. Primeiro, que é muito mais rápido para tomar conclusão. É uma imagem, né? Não é um texto que você precisa ler e depois pensar. Além disso, você está falando de dados e contra dados não há argumentos. Então, quando a pessoa vem baseada em dados e coloca um gráfico que vai direto ao ponto, não tem discussão, não tem. Você pode estar ali com uma galera ali que discorda de você. Se você traz um gráfico, cara, é muito difícil a pessoa discordar do mesmo jeito que ela discordaria se você trouxesse palavras, que muitas vezes é subjetivo. E o segundo ponto super importante para um gráfico é a capacidade de contar uma história. Por exemplo, no slide, você coloca um slide, ao invés de você escrever um textão, que não é recomendado em slide nenhum, mas através de um gráfico você consegue contar uma história. Porque eu vou falar de vários tipos aqui, mas se você tem um gráfico, por exemplo, de linha, que está tendo um aumento de alguma coisa, e aí você tem uma outra variável que está diminuindo, você consegue contar a história, o que aconteceu, por que isso aconteceu, e a partir disso as pessoas vão conseguir concluir e vão ver ali de forma meio que, ao mesmo tempo, vão ver um comportamento. Além disso, você consegue induzir as pessoas a concordarem com algum ponto que você tem ali, baseado em dados, é claro. Então, se você tem o seu gráfico, inclusive tem muita empresa, muita gente que eu vi fazendo, isso é eu acho muito errado, mas a pessoa vai lá e muda, por exemplo, a escala ao invés de linear para logarítmica, e aí quando você vê o gráfico, fica parecendo que o aumento foi mais acentuado do que realmente aconteceu. Ou seja, então assim, dá até para a pessoa mentir utilizando gráficos, que não é recomendado. Principalmente se você trabalha com isso e a sua reputação está ligada a isso. Mas enfim, então com um gráfico você consegue trazer pessoas para o seu lado. Está bem conectado com o primeiro ponto. Contra dados não há argumento. Se você traz um texto subjetivo, a outra pessoa pode discordar. Agora, se você traz gráficos, olha na política, por exemplo. E na política acontece bastante, de todos os lados, independente do seu lado político aí.
as pessoas utilizam gráficos o tempo todo para convencerem o outro lado e tem muita mentira no meio. Só que dependendo da forma que você coloca esse gráfico, você consegue contar a história, contar a sua narrativa, e as pessoas utilizam isso ali no dia a dia, e fica muito mais forte do que utilizar um texto. E o último ponto, principalmente para você que trabalha com dados, utilizar uma boa visualização é a melhor forma que eu conheço para você revelar mais detalhes sobre sua análise. O que eu quero dizer aqui? É muito normal para o pessoal que trabalha com dados ali no dia a dia, a pessoa querer se aprofundar muito no problema. Mas nem sempre as pessoas que estão ali naquela empresa ou as pessoas que dependem daquela análise, elas vão realmente querer saber a fundo que ferramenta que você utilizou para fazer aquilo. Quer saber já a conclusão. Mas aí é importante também você dar uma visibilidade boa do trabalho todo que você levou ali. Não só desse trabalho, mas de todos os detalhes. Porque trazer realmente só um gráfico e você não tem uma análise por trás, ele é só um gráfico. Mas se você faz da forma correta, aquele gráfico ele passa a ser como se fosse uma página de um livro, uma capa de um livro. Então o gráfico é a primeira impressão que a pessoa vai ter. Depois disso, você consegue conectar várias outras análises que te fizeram chegar até aquele gráfico. Então o gráfico ele é como se fosse um resumo, uma capa de um livro. Vamos falar agora dos tipos de gráficos que existem. Devem existir aí infinitos tipos de gráficos. Você pode criar o seu próprio gráfico se você quiser. Mas eu vou falar dos mais relevantes, os mais utilizados no dia a dia. Independente se você vê esses gráficos geralmente numa apresentação de slide ou numa revista, são gráficos que provavelmente, você até comenta aí depois, você deve conhecer a maioria deles já, mas é importante você conhecer que categorias que existem e quando que você vai utilizar cada um. É como se fosse um arsenal que você tem uma análise sua, um arsenal de construir gráficos, com isso você consegue fazer de uma melhor forma possível, que as pessoas vão ler da melhor forma possível. Antes de eu começar então, com essas categorias, deixa nos comentários qual que é o seu tipo de gráfico preferido. Deixa aí, pode ser, tem que escolher um. Se fosse para escolher um gráfico para ser o resto da sua vida, qual que seria essa categoria? Eu vou falar de algumas aqui agora, talvez tenha alguma que eu tenha deixado passar, mas deixa aí então nos comentários, estou curioso para saber. Começando então, esse é um dos que eu mais gosto, é o gráfico de coluna. Você tem um exemplo aí de países mais populosos do mundo em milhões de habitantes, e aqui é possível comparar já todos os países, pelo menos os principais que estão aqui, né? 2, 3 segundos, você consegue tirar algumas conclusões, qual que é o país que tem a maior população, nesse grupo qual que tem a menor, e inclusive ele está ranqueado, então você consegue ter uma impressão dos maiores, você tem um ranking já dentro de um gráfico. Esse gráfico é bem interessante, bastante utilizado também para quando você tem o tempo no eixo X. Se esse tempo ele for, se você aglomerar, por exemplo, se tiver alguma métrica que você agrupe por semana, por mês, você consegue também colocar ele no eixo X, o tempo, semanalmente ou mensalmente. Então ele é um gráfico que pode tanto comparar, sei lá, por exemplo, país com país, essa variável país, você consegue comparar um com o outro. Você também consegue comparar a mesma variável e o crescimento dela de acordo com o tempo, por exemplo, ou de acordo com alguma outra variável. Então isso é bastante interessante, com poucos segundos a gente consegue tirar conclusões. E o segundo tipo, que é simplesmente uma variação do primeiro, é o gráfico de barra, que é simplesmente o gráfico de coluna, só que na horizontal. E aí você pode utilizar para as mesmas coisas, pelo menos para esse primeiro exemplo que a gente passou aqui, mas para o segundo, com o tempo, eu acho um pouco esquisito. Eu prefiro, deixa a sua opinião aí, eu prefiro o gráfico de coluna para mostrar comportamento no tempo. Ou gráfico de linha que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu vou até deixar esse exemplo comparando o gráfico de barras e o gráfico de colunas, mostrando a mesma informação basicamente. Você me fala qual que fica melhor. Eu até gosto de testar, dependendo da informação que você está mostrando, fica melhor mostrar um ou outro. E o terceiro tipo é o gráfico de pizza. É um gráfico muito bom se você está utilizando como capa, como eu comentei, mas eu já vi muita gente boa, capacitada, utilizando esse gráfico na hora errada. Esse gráfico, vamos ver esse exemplo aqui, esse é um bom exemplo. Distribuição de água no mundo. Então você tem água congelada, depósitos subterrâneos, lagos e cursos de água, umidade no ar. Isso é bem bacana porque é como se fosse um print screen. Você está tirando uma foto, aqui você tem a divisão da água no mundo. Para esses casos, esse gráfico é excelente. Mas eu já vi muita gente utilizar comportamento no tempo, sei lá, divisão. No mês de janeiro a gente vendeu tanto, fevereiro, março, abril, maio, e a quantidade de vendas e colocar num gráfico de pizza. Não é ideal.
pelo menos ao meu ver, eu utilizaria ou o gráfico de linha, que é o próximo, ou o gráfico de barras, que foi o que a gente comentou já. Então, esse gráfico é muito bom, o gráfico de pizza, porque ele te dá um print. Pensa aí, quando você tira uma foto, esse é o gráfico ideal. Para muitos casos, depende aí do caso, mas aqui você tem um bom exemplo de que funciona bem. Indo para o próximo, gráfico de linha. Então, o comportamento aqui é muito parecido com o gráfico de barras, você tem na horizontal, tipo a linha andando na horizontal, mas o gráfico invertido, indo para vertical, não teria tanto sentido, nunca vi pelo menos. Então o gráfico de linhas, ele se comporta indo para horizontal, a linha. Você pode colocar mais linhas, fica até melhor para você, se você tiver mais de uma variável e tiver um comportamento no tempo, geralmente o gráfico de linhas ele fica mais fácil de ler do que o gráfico de barras. Porque pensa aí, o gráfico de barras você tem que colocar ou em cima, de colunas, quer dizer, de colunas você tem que colocar ou em cima do outro, e aí fica meio esquisito, você não consegue comparar direito se a variável que está em cima, ela aumentou ou diminuiu, porque a de baixo vai aumentar, a de cima... Eu vou tentar deixar alguma foto como exemplo, mas assim, o gráfico de linha você consegue colocar as duas linhas juntas. Ou a outra opção do gráfico de coluna seria colocar uma do lado da outra, mas quando você coloca muitas variáveis, começa a ficar muito extenso. Vamos supor que você tem vários meses ali, e aí você coloca várias variáveis, fica um negócio muito longo, fica difícil de ler. Gráfico de linha, você vê as linhas se comportando juntas. Então, quando você tem variáveis em paralelo, fica muito bonito esse gráfico. A gente tem um exemplo aqui, ó, distribuição da população brasileira de 1980 a 2010 em porcentagem. Então, a gente tem urbano ou rural. Então, a gente vê aí o crescimento de um faz o outro, obviamente, diminuir. Isso é bem bacana, você ter os dois juntos. E o outro caso que diferencia esse gráfico de um gráfico de coluna é quando você, por exemplo, você tem uma medição, você pode ter uma medição discreta ou contínua. O que eu quero dizer? Vamos lá, eu dei um exemplo agora há pouco no gráfico de barra ou no de coluna, que você utiliza ou mês ou semana e aí você agrupa esses dados. Você fazer isso semana a semana, se você tiver, sei lá, 8 semanas, 10 semanas, no gráfico de linha não fica tão interessante. Você fica vendo a linha mexendo e tal, dependendo da análise faz sentido. Mas aí nesses casos o gráfico de barra talvez seja mais interessante. Mas se você tiver uma coisa contínua, ou seja, uma medição por segundo, por minuto, por hora, ou por semana, mas você tem várias semanas ali que fica uma linha, o comportamento da linha fica mais legal. Você consegue ver uma tendência melhor. O gráfico de barras, ou de colunas, ele te dá uma tendência mais... É mais difícil você ler a tendência dele. De linha não, você está vendo para onde que a linha está indo. Inclusive, assim, tem até fórmulas que você utiliza aí nesses gráficos que você consegue colocar um gráfico de tendência e aí esse gráfico, essa linha de tendência é uma linha de tendência, é uma linha, assim como esse gráfico. Então, nesses casos, eu recomendo esse gráfico. Mas é sempre importante, principalmente se você está começando, testar. É muito fácil. Você está fazendo no Excel, por exemplo, você mudar de um gráfico para outro é muito fácil. Você já criou um, cria o outro, deixa os dois do lado, faça um teste com você mesmo, qual que é mais rápido para você entender o que está acontecendo. Pergunte para alguém que às vezes é leigo no assunto, tente entender qual que vai ser melhor para aquela análise sua. E em seguida nós temos os gráficos de áreas. Esses gráficos são muito similares aos de linha, só que abaixo dessa linha você tem uma área que é formada ali. Então esse gráfico ele vai ser muito bom para mostrar uma proporção do todo. Então você tem um crescimento, mas por exemplo, se você tiver de 0 a 100% e você quiser mostrar esse crescimento de 0 a 100% no tempo, esse gráfico provavelmente vai ser mais interessante que o de linha. O de linha vai ser uma linha meio perdida ali. E esse da área você vai conseguir ver a porcentagem que ele está representando. E a seguinte categoria é bastante utilizada por analistas, cientistas de dados, que é o histograma. E para quem nunca viu na vida, é a primeira vez que está vendo, esse gráfico parece muito complicado. Mas esse gráfico nada mais é do que um gráfico de barras que mostra a frequência dessas variáveis. Então eu vou deixar esse exemplo aqui, não vou aprofundar muito nesse gráfico. Se for interessante para você, deixa nos comentários, por favor. Eu gostaria de fazer um vídeo dedicado a histogramas, se faz sentido para você. Se você tem alguma dúvida sobre histogramas, se é uma coisa bacana, é um assunto interessante para você. Não vou prolongar muito, porque são muitos tipos, esse vídeo já deve estar bem longo. E na seguinte categoria nós temos os gráficos de bolhas. Então, nada mais é do que, você tem um eixo X, Y da mesma forma, duas dimensões, só que além disso, você tem essas bolhas, esses círculos no meio do gráfico. E aí você consegue brincar com isso, você consegue tanto mudar a cor,
quanto aumentar o tamanho. Eu prefiro até quando aumenta o tamanho, é mais fácil de enxergar. Mas enfim, depende do caso também, tudo aqui depende do caso. Por isso que eu gosto de passar os exemplos também. Mas no gráfico de bolha, então você consegue aumentar o tamanho e ter uma terceira dimensão num gráfico 2D. Olha que bacana isso, você consegue imprimir num livro uma coisa que é 3D e tirar conclusões. Esse gráfico é bastante utilizado por conta disso. É como se fosse um gráfico 3D impresso. Muito útil, muito único esse gráfico. Além disso, no próximo então, a gente tem os mapas geográficos. E aí a gente chama também de heatmap, que você coloca basicamente... Aqui, geográfico no caso, você pode tanto tratar de geografia mesmo, pegar um mapa mundi, quanto pegar alguma coisa relacionada à área e colocar um mapa de calor. Então, essas coisas estão bem relacionadas e geralmente quando a gente está mostrando algum comportamento numa parte geográfica, num mapa, a gente utiliza um heatmap. Então, são mapas de dados geográficos. A gente coloca uma cor mais quente, por exemplo, coloca quanto mais vermelho, mais alguma coisa ali, mais população você tem naquela região, por exemplo, e quanto mais frio vai ficando, menor a população. Você já deve ter visto isso bastante, tanto em apresentações quanto em revistas, em jornais. Então esse gráfico é bastante utilizado. Jornal é mais difícil, né? Jornal é preto e branco, não é? E acho que nem existe jornal, mas enfim, você já deve ter visto isso em vários lugares. E o último deles aqui são os pictogramas. Pictogramas porque você está juntando picture, são imagens, com gráficos. Então, esse aqui é um último nível, inclusive você junta já com uma parte do storytelling que eu falei, junta com uma parte de marketing também muito forte que você tem que criar aqui, para criar essa história muito bem feita. Isso aqui já deve ter visto, acho que geralmente também, slide, revista, muito bem feito. Quando você faz isso aqui bem feito, para mim, é um tipo de gráfico que qualquer pessoa consegue ler. Você consegue juntar imagens com gráfico e fica de uma forma mais interessante. Então nessa figura aqui, por exemplo, a gente consegue ver os dados de litros de água necessário para produzir 1 quilo de cada um dos produtos que a gente tem aqui. Então, você vê esse gráfico, a parte de dados bem embasada, junto com imagens, isso deixa o gráfico bem bonito. E aqui vai para sua imaginação. É infinita aqui, são infinitas possibilidades que você pode criar com esse tipo de gráfico. Então é isso, pessoal. O vídeo acho que ficou um pouco longo. Qual que é o seu gráfico preferido? Deixe aí nos comentários. E além disso, esse tópico foi útil para você ou não? Se foi útil, deixa o like, por favor. Se não foi, não precisa deixar o like. Não vou mendigar like, só se foi útil. Se não foi útil, por favor, deixe nos comentários o que tem sido mais útil aqui no canal. Muita gente começou a aderir ao canal, começou a assistir os vídeos. Qual que foi o vídeo ultimamente que você assistiu que mais fez diferença na sua vida? Qual que é o tipo de tópico? Ou a gente está fazendo certo? É legal ter um vídeo sobre gráfico, um vídeo sobre carreira em geral, sobre entrevista. Como é que você prefere? Seu feedback é super importante. Muito obrigado, uma boa semana, um abraço e até quarta-feira.